Boa tarde a todos. Hoje é um dia muito especial. Pedro, Fernanda, casamento de vocês. E nós cumprimentamos a todos, principalmente vocês, os noivos. E em nome dos noivos também cumprimentamos a todos os convidados, os padrinhos, para essa celebração muito especial do casamento do Pedro com a Fernanda. E para nós começarmos, vamos fazer uma oração, porque hoje nós estamos reunidos aqui para celebrar o casamento, mas perante o Senhor, suplicando a Ele as suas bênçãos sobre as vidas de vocês, sobre o casamento de vocês. E nós sabemos que Deus é gracioso, essa é a vontade de Deus. Vamos orar então. Convido a todos a fechar seus olhos, abaixarem as cabeças. Senhor Deus Santo e Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, porque estamos reunidos aqui, Senhor, para celebrarmos o casamento do Pedro e a Fernanda. Nós agradecemos porque essa é a Tua vontade e nós suplicamos ao Senhor que abençoe todos os atos dessa cerimônia, que o Senhor abençoe este casamento, que o Senhor abençoe o Pedro, a Fernanda e também a todos que estamos reunidos aqui. Nós agradecemos, Senhor, porque estamos na Tua presença e temos desfrutado do Teu amor, da Tua graça e da Tua bondade. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Os convidados podem se sentar. Nós vamos fazer uma meditação na palavra de Deus. O tema é os fundamentos do casamento e os papéis dos cônjuges. Eu pretendo ser breve. Nós sabemos que Deus é o Criador e, portanto, Ele é a origem de todas as coisas e dele procede a verdade, o propósito para todas as coisas e como todas as coisas devem ser. E isso inclui o casamento. Então, o casamento, ele procede de Deus. Deus é o autor do casamento. Só que a humanidade, ela é pecadora. Isso inclui todos nós, todos somos pecadores. E como pecadores, a humanidade se rebela contra Deus, contra a verdade e subverte o seu propósito. Subverte também o que é o casamento e como ele deve ser vivido, como ele deve ser praticado. Por isso, nós vemos tantas corrupções em todo o comportamento humano, e isso inclui o casamento. Por isso, nós precisamos sempre retornar. Vocês estão ouvindo bem? Está tudo bem? Está um ruído, né? Nós precisamos retornar para a palavra de Deus, porque ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos, conforme diz o Salmo 119. Para encontrarmos nela, na palavra de Deus, a direção do próprio Deus, encontrarmos nela a força que Ele nos dá, que é a sua ajuda, para procedermos bem e termos o casamento abençoado. Então, ter um casamento abençoado é algo condicional. É algo condicional à nossa fidelidade ao Senhor. Então, Deus deseja abençoar casamentos, famílias, as pessoas, mas as bênçãos do Senhor são pela graça, mas elas são obtidas quando nós atentamos para a palavra dEle, quando nós caminhamos conforme os seus ensinos. Tudo bem? A primeira coisa, então, que nós precisamos para ter um casamento abençoado, a base do casamento é o próprio Deus que o criou e conferiu ao casamento propósitos. Então, o casamento tem propósitos estabelecidos pelo próprio Deus. Se eu ficar sem o microfone, o pessoal do fundo está ouvindo? Está ouvindo? Tudo bem? Eu vou ler então um texto da criação do homem e da mulher. E no texto da criação, que está em Gênesis 1:27, já está definido o propósito do casamento. Diz assim, obrigado, Van. Alcança? Gênesis 1:27 diz assim: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Quando Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, note, não é o homem a imagem e semelhança de Deus, é o homem e a mulher. Ambos carregam em si a dignidade
de serem feitos à imagem e semelhança do Senhor. E então Deus ordenou a eles, os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Deus criou o ser humano, homem e mulher, à sua imagem e semelhança, e eles são parceiros numa grande missão, e Deus abençoou a humanidade, o casal, para essa missão: cuidarem da criação de Deus, exercerem o seu domínio sobre a criação de Deus. O mesmo assunto é tomado pelo Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, Mateus 19, os versos 4 e 6. Então o Senhor Jesus Cristo disse: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto que ninguém separe o que Deus ajuntou. O Senhor Jesus nos ensina que, além de Deus ter nos feito a sua imagem e semelhança, no casamento, olha só o ensino do Senhor: os jovens, eles deixam a casa dos seus pais. É o significado de que vocês agora estão formando uma nova família. É um novo mundo, é um novo universo, é uma nova missão, é um recomeço de vida. E isso procede de Deus. Então, assim, para os pais pode ser meio doloroso, porque vai ter uma ruptura. Vocês continuam sendo filhos, mas agora são uma família à parte. E Deus olha para o casal não mais como dois indivíduos separados. Os dois são feitos uma só carne. Deus olha para o casal como uma unidade impossível de ser separada de novo. O texto diz: o que Deus uniu, não o separe o homem. Isso é um privilégio. Deus então atribui ao casal uma missão, tira esse casal da sujeição dos seus pais e forma uma nova família, onde vocês dois são vistos pelo próprio Criador, o Criador que estabeleceu esses papéis, como uma unidade. É a melhor equipe que pode existir. Indivisível. Deus olha para vocês como dois numa só carne. E como o texto diz carne, é por isso que nós dizemos: até que a morte os separe. Porque é uma missão de vida, até o fim. Abençoada por Deus. Então isso procede de Deus. Deus estabeleceu assim, Deus quer assim. A gente fala sobre servir a Deus, obedecer à palavra de Deus. Essa é uma das coisas que a palavra de Deus requer de nós. Então que a gente cresça, e é um privilégio um jovem casal ainda com 20 anos, muito novos, mas já atentando para essa ordem de Deus, de terem vocês dois juntos uma vida em comum, aos olhos de Deus abençoada e indivisível. Deus os abençoou para isso. Continuando, então, a nossa meditação sobre os fundamentos do casamento. Eu sou um pouco atrapalhado com papéis. Deus deseja abençoar o casal. Tem um salmo exclusivo sobre isso, é o Salmo 127. É o salmo todo, mas eu vou ler só o primeiro verso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E o texto continua, e a ênfase é sobre família. Então o texto deixa muito claro, as pessoas elas podem edificar sua casa. Casa aqui é um contexto de família. As pessoas trabalham pela sua família. Mas se for sem o Senhor, essa família, essa casa pode ruir. Porque mesmo com o Senhor Jesus ensina sobre isso. As pessoas passam por provações, por dificuldades, e não se enganem. Vocês vão passar por desafios ao longo da vida. Dias muito bons, dias muito difíceis, dias de riso, dias de choro, mas com o Senhor, Ele edifica a construção de vocês, a vida de vocês sobre a rocha que é o próprio Senhor. Então o texto convida as pessoas
a construírem a vida que vocês têm pela frente, o matrimônio, a família, ele convida a fazer isso em obediência a ele, com ele. O Senhor precisa, deve fazer parte da vida de vocês, e não é porque o Senhor precisa de vocês, é porque nós precisamos dele. Então, para ter um casamento abençoado, feliz, saudável, próspero, e prosperidade no sentido como a Bíblia ensina, esse salmo, vocês vão ler depois, fala sobre isso, tenha o Senhor na vida de vocês. E é muito bom que vocês já estão dando o primeiro passo, a primeira de todas as coisas, com o Senhor. Isso é muito bom, é muito importante. E o próximo, a base dos nossos relacionamentos, então, é o amor. Em 1 Coríntios 13 é um texto clássico que ensina sobre isso, é uma poesia. A gente sabe que um fator, a virtude indispensável para que o casamento perdure, e o amor não é só para o casamento, o amor é para todas as nossas relações, com pessoas e com o próprio Deus. Lembra que o primeiro de todos os mandamentos é amar ao Senhor, de todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Mas a Bíblia ensina sobre o que é o amor. E em 1 Coríntios, o capítulo 13, celebra isso. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine, só barulho. A pessoa pode valorizar muito virtudes, línguas dos homens, a aspiração por falar de coisas espirituais. Se não tiver amor, não adianta nada. É frio e barulhento, mas é morto. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O texto coloca inclusive o amor como uma virtude mais importante do que a extremamente importante que é a fé. O amor ainda é mais importante. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Por quê? Aí o texto vai descrever o que é o amor. O amor, e isso é para todo mundo aqui, não é a busca da autossatisfação. Isso não é amor. O amor não é viver baseado em experiências, em ter sentimentos, no prazer. Isso não é amor. Isso são sentimentos da carne. Qualquer pessoa pode ter prazer. Qualquer pessoa pode viver de acordo com seus interesses. O amor não é isso. O amor, que é uma bênção presente no casamento, porque Deus nos abençoa com isso, é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúmes, porque o amor confia. E o amor faz com que você seja confiável. Então não tem por que ter ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses. O amor então ele é servil, é sacrificial. Antes do Pedro olhar para si, agora ele está casado com a Fernanda, ele vai olhar para a Fernanda. E a Fernanda, antes de buscar sua própria satisfação, vai olhar para o Pedro. O amor então, ele não se conduz de forma inconveniente, não busca seus próprios interesses, não se irrita. Como isso é difícil. Não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça. O amor então é justo. O amor nunca vai se alegrar com o que está errado. O verdadeiro amor, ele é aliado com a verdade, com a justiça. Mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor então é a nossa força. A fonte da nossa força é o amor. E é por isso que em João o próprio Deus é descrito como amor. Ele não é um sentimento, mas Deus é cheio de atributos santos e perfeitos. E dentre os atributos perfeitos, e nada em Deus é falho, Deus não peca, o amor dele faz com que ele se move a nosso favor, pecadores. Então esse é o nosso parâmetro do amor. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho justamente para salvar pessoas como nós, pecadores. O amor jamais acaba.
Olha só, isso aqui faz com que a gente tenha muita confiança a respeito do que vocês estão fazendo. Se o casamento é uma criação de Deus, e o casamento é cheio de bênçãos de Deus, você pode ter certeza, Pedro e Fernanda, que essa provisão é infinita. O amor não acaba. Vocês vão ser provados no amor. Os sentimentos vão mudar muitas vezes. Vai ter dia que você vai estar com bronca, vai ter dia que você vai estar triste, vai ter dia... Mas isso não afeta o amor. Porque o amor é essa disposição servil pelo outro. Não acaba. Os dons acabam. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. Olha só, até conhecimento passa. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. E aí o apóstolo Paulo então vai falar a respeito da aspiração sobre a manifestação máxima do amor, que é quando o Senhor Jesus Cristo voltar. E aí então nós falamos sobre amor. Como praticar o amor? A Bíblia, isso para todos, ela é um manual perfeito que orienta a todos nós sobre como viver de acordo com a vontade de Deus. Pedro, como você vai praticar o amor pela Fernanda? Fernanda, como você vai praticar o amor pelo Pedro? E muitas coisas vocês vão ter que descobrir vivendo. Mas a Bíblia estabelece um caminho, e é um caminho seguro. O amor não é abstrato, o caminho não é uma incerteza. Esse é o último texto que eu vou ler, em Efésios capítulo 5. Deixa eu ver minha colinha para ver os versos aqui. Peraí, só um instante. Isso. O texto no final de Efésios capítulo 5 instrui sobre como é que vocês exercem o amor, de uma forma muito prática, só que muitas vezes as pessoas não gostam da instrução bíblica. Mas é assim que se faz. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então o apóstolo Paulo vira a instrução primeiro para as esposas. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. A Bíblia é sábia porque ela reflete a sabedoria de Deus. Deus fala sobre o amor, Deus abençoou o casamento, Deus disse que na união do casamento os dois são uma só carne, mas como eu disse, uma só carne, mas vocês não são a mesma pessoa. E têm funções diferentes. Embora Deus agora os olhe como uma unidade indivisível, cada um tem missões específicas. A mulher precisa ser submissa ao seu marido, ela é o suporte do marido. A força do marido é o suporte da sua esposa. E isso, Provérbios vai exaltar sobre isso. Essa é a sabedoria da mulher. A força do marido, o êxito do marido, depende do suporte, aquela que é a auxiliadora idônea do marido. E o texto continua. Então, essa é a grande missão da esposa. Do marido, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Pedro, o desafio que o Senhor impõe a você é nobre, é gigante e é sacrificial. O Senhor Jesus Cristo morreu para salvar a igreja. Esse foi o amor de Deus por nós. E é isso que o Senhor requer de você a respeito da Fernanda. Você tem que estar disposto a, por ela, se for preciso, dar a sua vida. E isso é nobre diante de Deus. É assim que Deus quer que os maridos amem a sua esposa. Portanto, maridos não têm olhos para outras mulheres, porque maridos se devotam à sua esposa. Porque Deus o presenteou com a tua esposa. Então o texto continua. Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A sua devoção à sua esposa fará dela belíssima.
aos teus olhos e aos olhos de Deus. Fernanda é a fonte da força do Pedro. Pedro é a fonte da graça da Fernanda. Deus os abençoou para serem assim. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. A ideia de que você faz tudo para cuidar de si, faça de tudo para cuidar da sua esposa. Ela é, a partir de hoje, a sua missão mais importante da vida. A Bíblia ensina que nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas, mas olha que interessante como o Senhor estabeleceu as coisas. Você vai amar ao Senhor amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. As coisas estão relacionadas. Quem ama a esposa ama a si mesmo. O bem que você vai fazer a ela vai voltar para você. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aqui então a Bíblia termina explicando o motivo. Por que é que a Bíblia ensina que o homem deve deixar a sua casa? Então, pais, muito obrigado porque até agora criaram seus filhos. Missão concluída. Acabou. Diante de Deus isso acabou. Agora eles vão andar com suas próprias pernas. E o texto está deixando muito claro. A razão disso é porque agora esse moço vai cuidar dessa moça e eles vão ser um só corpo, uma só carne aos olhos de Deus. Eles têm uma missão diante para todo o resto da vida agora pela frente, que já é abençoada por Deus, para dar exatamente os frutos que o próprio Deus prometeu. Pais, obrigado, que o Senhor os abençoe, mas daqui para frente, isso aqui é uma família à parte. É um novo universo, em que vocês podem ser no máximo conselheiros, mas não são mais educadores, não tem mais a autoridade que vocês tinham sobre os seus filhos, porque agora eles mesmos têm um caminho próprio diante do Senhor, em que o Pedro é o cabeça, a Fernanda é sua auxiliadora fiel, a Fernanda é a fonte da força do Pedro, e o Pedro é aquele que fará com que a Fernanda seja graciosa. E assim o Senhor abençoa o casal, e assim o Senhor abençoa a vida de vocês, e agora é com vocês. Deixa eu ver minha colinha aqui, peraí. A parte da mensagem eu terminei. A parte dos votos. Diante disso, dessas verdades da palavra de Deus, isso aqui não é palavra minha, a pessoa que está falando é um celebrante que não é profissional e se atrapalha e se enrola. O que importa é a palavra de Deus. Diante do que foi dito, lido sobre a palavra de Deus, então nós temos algumas perguntas para fazer para vocês. É isso mesmo que vocês querem fazer? Então eu quero fazer algumas perguntas para o Pedro e na sequência eu vou fazer as mesmas perguntas para a Fernanda. Pedro, vira para a Fernanda. Você promete amar a Fernanda nos moldes da palavra de Deus, respeitá-la, cuidar dela e com a ajuda de Deus ser fiel a ela até que a morte os separe? Sim. Amém. Fernanda, a mesma pergunta. Você promete amar ao Pedro, respeitá-lo, cuidar dele e com a ajuda de Deus, ser fiel a ele até que a morte os separe? Sim. Amém. Podem virar para cá, ainda não é hora do beijo, não. Volta para a música. A filha desceu. Agora as alianças, né? Peraí. As alianças.
Deus.